Nesse ponto, o Brasil é um exemplo para o mundo, né? Isso não sou eu dizendo, né? São as falas que foram muito marcantes na reunião de saúde do G20, na reunião de saúde do Mercosul, que o Brasil também assumiu a presidência, nos países na comunidade dos países de língua portuguesa. Então há essa visão do Sistema Único de Saúde do Brasil ser uma referência por dar acesso a uma série de tratamentos, pelo fortalecimento da atenção primária, né, que no nosso governo temos buscado avançar muito, né, avançamos em credenciamento da estratégia de saúde da família em várias agendas. E também agora, e também incluindo um ponto muito importante na preparação de emergências, que é a nossa autonomia em termos de insumos para a saúde, vacinas, medicamentos, diagnósticos, mas também itens como respiradores, que são até tecnologias mais simples, mas que nós não tivemos, né, em tempo hábil, acessíveis por mais esforço que tem ocorrido das instituições de pesquisa, das universidades. Então, na verdade, assim, a pandemia, eu digo, é um marcador social de muitos problemas que vão desde a estruturação adequada dos sistemas de saúde e a sua capacidade de responder a situações de emergência, até essas questões da reindustrialização necessária, né? E no Brasil isso também é uma pauta prioritária do governo do presidente Lula, abarcando mais de um ministério. E a saúde é um componente muito forte disso. Então, de uma forma assim um pouco resumida, mas já extensa, essa é a agenda que vou estar tratando, mas ocorrerá também uma reunião bilateral entre o presidente Lula e o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, né, em que esses temas que eu mencionei, que são os grandes temas da Assembleia, e outros, né, que se considere também de interesse do Brasil e da organização, também estarão sendo tratados. Então, para a saúde e para ver o papel da saúde na diplomacia, né, como se fala, diplomacia da saúde, vai ser, de fato, a Assembleia das Nações Unidas vai ter um peso muito grande e é muito bom poder acompanhar o presidente nessa agenda. A questão da vacinação é uma grande preocupação nossa. Nós vemos que há todo um movimento em todo o Brasil, então temos sido bem-sucedidos nesse aspecto, compromisso de governos de estado, de prefeituras, da sociedade civil, de sociedades médicas e científicas, né, como é o caso da Sociedade de Pediatria, do Conselho Nacional de Saúde. Tivemos a Conferência Nacional de Saúde aqui em Brasília esse ano e a vacinação foi fortalecida, né, como uma pauta prioritária. E estamos com muitas ações em nível local, de microplanejamento, que é também um modelo adotado pela Organização Pan-Americana de Saúde, mas sabemos que ainda teremos que fazer mais para alcançar o resultado de um aumento das coberturas, né? O Brasil, que já foi uma referência absoluta, que foi líder na erradicação da varíola, né, que ajudou nessa solução em nível global, né, e isso é até importante dizer, o PNI vai fazer, o Programa Nacional de Imunização vai completar 50 anos, né, haverá até uma solenidade na Câmara no dia 12 para marcar esse dia, e, no entanto, com toda essa história, muitos sanitaristas contribuíram para isso, né? Uma história que não tem nada a ver com ser de esquerda, com ser de direita, né? O PNI foi criado, inclusive, no governo militar. Eu acompanhei muitas campanhas, criança, adolescente, né? Tantas campanhas acompanhei, e hoje tornou-se uma agenda política, né? Deveria ser uma política pública de rotina, como já foi, né? Uma compreensão do problema em vários estudos tem que ser feita, porque isso também tem que ser tema de estudo. Não só a parte da biotecnologia da vacina é importante, mas sem vacinação nada disso
faz sentido. Então existem muitos estudos hoje no Brasil e em todo o mundo sobre o que se chama hesitação vacinal, que não é o movimento anti-vacina. Não é que a pessoa seja contra a vacina, quase como uma doutrina, uma ideologia. Isso existe também. Mas a pessoa, ou por desinformação, ou pelo fenômeno das fake news, começa a ter receio. Esse é um problema da vacina, como se a vacina pudesse causar o mal. Mas também existem outros fatores. Um deles é a ausência de percepção de risco. Então, pessoas não vão se vacinar, muitas vezes não levam os filhos, o que é uma situação realmente deplorável, não vê aquilo como uma ameaça. Em muitas políticas públicas se diz isso. Quando uma política pública é bem sucedida e ela tem um efeito de médio e longo prazo, aí se deixa de ver o problema. E com isso a demanda para resolver a questão diminui, a população não acorre tanto. Mas existem outros fatores também que estão sendo considerados. É necessário tornar o mais fácil possível a vacinação. O Brasil vacina gratuitamente, é o país com a maior estrutura de vacinação do mundo, seguramente, e no entanto, pública, e no entanto não há dificuldade orçamentária para vacinar. E esse ano, inclusive, o PNI ia ter um corte, pelo que tinha sido encaminhado pelo governo anterior, de quase 50% do seu orçamento. Nós conseguimos recompor com a PEC da transição e estamos também destinando recursos para essas ações de microplanejamento nos municípios. Foram destinados 150 milhões para essas ações em todo o Brasil. E na verdade, a gente sabe que vai precisar da persistência e de ir inovando também nas formas, e recuperando também ações que já foram usadas em algumas campanhas no passado, além da vacinação de rotina, principalmente a vacinação nas escolas, que muitos municípios estão voltando a fazer e que nós temos estimulado junto com o Ministério da Educação. Então, estamos trabalhando também nisso. Ou seja, muitas vezes também há dificuldades em relação ao número de vacinas, à quantidade de vezes, aquele calendário que está na caderneta da vacinação. Em grande parte da sociedade são as mães que levam as crianças, então dificuldades de horário ligadas a trabalho. Então tem que olhar todos esses fatores para facilitar, para que a vacina chegue às pessoas. Tem que ter uma atitude proativa. E o Brasil tem muitos elementos para isso, positivos. Os agentes comunitários de saúde, que sempre contribuíram ao longo da história recente, de implantação do programa, fazendo as visitas às casas. Há muitos mecanismos. A volta da condicionalidade do Bolsa Família, das crianças terem que ser vacinadas. Então, tem medidas de incentivo e tem medidas que têm que ser medidas mesmo de responsabilização, para que a gente consiga atingir essa meta. Eu participei do governo de transição e também acompanhei muitas ações do Ministério da Saúde no governo anterior, como presidente da Fiocruz. A grande questão que eu posso apontar é que o Ministério da Saúde perdeu importância, perdeu na sua capacidade de coordenar ações. E no Brasil, um país tão desigual como o Brasil, tão diverso, isso é um desastre, porque os estados e municípios, e aí eu vou falar especificamente do período da pandemia, que até porque acompanhei mais de perto, tomaram muitas medidas, tomaram muitas ações, mas nem todos têm a mesma condição. Muitos municípios no Brasil muito empobrecidos, e isso faz com que seja muito difícil dar exatamente o que o SUS pretende, que é esse acesso universal, trabalhando para reduzir essas desigualdades
inclusive regionais. Então esse foi um ponto, a credibilidade, a confiança no Ministério da Saúde. As políticas na pasta da saúde, elas são feitas todas com pactuação estados e municípios. Isso não é decisão de um ministro, isso é da lei do Sistema Único de Saúde. Todo mês nós temos a comissão intergestora, tripartite, que se reúne com os 3 níveis, governo federal através do Ministério, secretários estaduais de saúde através do seu Conselho Nacional de Secretários e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. E ali são pactuadas as principais políticas. Então, no nosso governo, movimento pela vacinação, programa para reduzir filas, algumas estratégias ligadas a tratamento de câncer de mama, reconstrução mamária, uma infinidade de políticas. Na última reunião, nós aprovamos a política de média e alta complexidade, que foi uma tentativa, tinha-se tentado aprovar a política para assistência hospitalar, para exames, para consultas, e não havia se conseguido no governo da presidenta Dilma. Então nós conseguimos aprovar essa política agora, já também com o aprendizado dos últimos anos, é um exemplo. Então são assim que as políticas são pactuadas. O que estava acontecendo antes? Não havia pactuação de muitas das portarias, e muitas indo contra aquilo que sempre se construiu dentro do Sistema Único de Saúde. Então, tem um esforço grande de reconstrução. Um outro aspecto muito crítico é a capacidade de integração de dados e até mesmo, era até mais grave, porque você tinha dificuldade de acesso aos dados. Muitas ações foram consideradas e muitos dados estavam cobertos com cláusula de sigilo, que não se justificava. Então, tudo isso, por exemplo, dados sobre vacinação, dados sobre estoques de vacina, medicamentos, principalmente sobre os estoques, E isso nós já tínhamos visto desde a transição. No finalzinho da transição, recebemos as informações, mas em planilha Excel. Então, vocês podem imaginar o que é isso para um gestor. No país inteiro, No país inteiro. Exatamente. E são dados sem tratamento, muitas vezes sem a integração entre sistemas. Então, esse é um grande desafio. Por isso, nós criamos também a Secretaria de Saúde Digital, para trabalhar com integração e análise desses dados e também para promover a telesaúde, que já tinha sido uma experiência iniciada no primeiro governo do presidente Lula, que tinha avançado bastante, e agora com a pandemia também, são aqueles efeitos não esperados, como a gente disse, viu que é uma modalidade importantíssima, especialmente naqueles locais remotos, mas não só. É um instrumento para melhorar a qualidade da atenção à saúde. Tem muitas experiências hoje pelo Brasil, muito positivas, em curso. Então, assim, eu encontrei dessa forma, com muita desestruturação das ações. Felizmente, com a PEC da transição, garantimos os recursos orçamentários para essa retomada. O subfinanciamento do Sistema Único de Saúde ainda persiste, mas de fato nós tivemos condições de reconstruir vários programas, aperfeiçoando, também é importante dizer. Então, o Mais Médicos foi aperfeiçoado, o Farmácia Popular também foi aperfeiçoado, fazendo com que todos os usuários do Bolsa Família agora tenham gratuidade nos medicamentos oferecidos pela farmácia popular. Regularizamos também o processo de cadastramento das farmácias. Então, assim, eu diria assim, uma estrutura frágil para um ministério, da importância do Ministério da Saúde, e com muito descrédito, resumindo um pouco isso que eu estou falando. E muita destruição de políticas mesmo,
Então, esse processo de reconstrução está ocorrendo em todos os ministérios, mas aqui, como nos outros ministérios, assim, quais políticas precisamos reconstruir e que passos além, né, nós precisamos dar. Então, entre os passos além que nós precisamos dar, eu coloco, como eu disse, a política de alta e média complexidade, garantindo acesso a exames, consultas, né, algo que o presidente Lula também tem sempre reforçado, que nós estamos trabalhando para um programa específico nessa área, que vai ser anunciado ainda. Também a retomada do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Nós temos feito processos importantes de incorporação de novas tecnologias, sempre olhando para a questão do acesso. Ontem mesmo nós tivemos a aprovação, a incorporação e a divulgação de um medicamento para fibrose cística, que é uma doença classificada como rara, mas que acomete quase 7.000 pessoas no Brasil, com grande comprometimento, pessoas que vivem até 18 anos em média, né? É uma doença assim que a pessoa vive com uma baixíssima qualidade, porque tem muita dificuldade respiratória, né? E esse medicamento vai permitir que não haja necessidade do transplante pulmonar, enfim, que é um outro tema também em evidência recente. Também aprovamos um medicamento para malária, né, que facilita o tratamento da malária mais comum no Brasil. Uma série de, eu diria assim, uma retomada de agenda, mas também considerando avanços de conhecimento e uma visão de maior integração das políticas, né? Na área de atenção à saúde, pensarmos mais a linha de cuidado e a pessoa, né, sendo cuidada do que a segmentação, atenção primária, atenção especializada, né? Queremos avançar muito nesse sentido, que é o princípio da integralidade do SUS, né, que significa não só dar acesso à saúde, mas ter uma visão de qualidade e de integração, né, desde a primeira abordagem na saúde da família até o tratamento, né, a recuperação. Enfim, são conceitos que não são novidade, mas que tem o desafio de colocar isso em prática, né, como eu disse, num país tão desigual. Diria que as dificuldades estão em todas as áreas, né? Não é difícil dizer onde havia um problema maior, né? Tínhamos problema na área de logística, e isso foi muito apontado durante a CPI da Covid, e a área de logística é fundamental, que é por onde passa a distribuição de medicamentos, de vacinas, de vários campos de entregas de produtos da saúde. Na área de atenção primária, nós tínhamos um número enorme de demandas não atendidas, né? Muitas vezes cerca de 40.000 pedidos de credenciamento de equipes em todo o Brasil. Nós trabalhamos, né, para credenciar essas equipes. Na área de saúde da família, de saúde bucal, que foi um outro programa retomado com o Brasil Sorridente. Na área de vacinas, que nós já falamos, algumas vacinas não tinham tido a aquisição das doses, né? Então isso impediria qualquer planejamento, então nós tivemos uma compra recorde para poder dar conta desse grande esforço de vacinação, né? E fomos montando o calendário considerando a sazonalidade das doenças, mas também essa disponibilidade. Então, um grande esforço de reorganização. Eu diria que em todas as áreas, a área tão importante de gestão do trabalho, de educação também, né? O Ministério que sempre foi líder no processo de residências médicas, com esse processo também paralisado, né? Então, assim, em todas as áreas nós vimos, eu costumo dizer que é o descaso como política, né?
E soma-se a tudo isso o grande impacto da pandemia, né, que também não podemos deixar de falar, que é o impacto com a morte de mais de 700 mil pessoas, mas com grande impacto no sistema de saúde, pessoas que não buscaram diagnóstico, que não fizeram cirurgias eletivas, né, causando agora uma grande demanda sobre o sistema, além da saúde mental, que é uma preocupação em todo o mundo, né, por vários fatores, né, seja pelas perdas, seja pelo medo, pela mudança na sociabilidade, impactando tanto idosos quanto crianças, jovens. Então, assim, não podemos esquecer isso. Nós estamos num cenário pós uma grande emergência, né, mundial, e que no Brasil não houve uma união nacional para tratar essa questão. Não houve um comitê científico nacional para apontar qual o melhor caminho. Não adianta a gente ter grandes cientistas isolados. O Brasil tem muitos. Para que tenha uma política pública, né, as melhores experiências que ocorreram no mundo, você tem essa base, mas você tem que tomar as decisões na hora certa. No início da pandemia era mais difícil e é compreensível. Todo mundo perplexo, apesar de não ser uma surpresa, né? Já estava apontado que o grande risco de uma pandemia nessa proporção já se sabia. Há 20 anos já se pesquisava vacinas para coronavírus, por exemplo, né? Por isso as vacinas também surgiram de uma forma mais rápida, né? Porque havia tecnologias em desenvolvimento. Então, acho que a gente também não pode ignorar esse impacto. Agora, o Brasil poderia ter já todas as condições para se preparar melhor para a resposta e para o pós-pandemia também. Nós temos base científica, nós temos um sistema único de saúde, que em si só é uma grande inovação, e, no entanto, isso não aconteceu. Então, agora nós temos que, de fato, dedicar toda a energia, e é o que estamos fazendo aqui no Ministério da Saúde, toda uma equipe comprometida em buscar essas soluções. E com a consciência também de que as soluções de saúde passam por ações também de outras pastas, né? Porque, como eu disse, é transversal, tem as determinações sociais, tem o peso de fatores como a fome, como a pobreza, né? Então, é muito importante uma ação muito coordenada do governo nesse sentido, e é o que o presidente e o conjunto do Ministério vem procurando fazer. Mas não é simples, mas eu acho que temos uma base, temos uma capilaridade, né? Como eu disse, todo mês temos decisões pactuadas. Também o presidente já se reuniu diversas vezes com os governadores. E tivemos recentemente um plano de aceleração do crescimento que colocou a saúde como um pilar importante para esse crescimento, né? Para essa visão de um desenvolvimento sustentável, como está presente no PAC. E é importante destacar a saúde. Tem 31,5 bilhões, né, para esse trabalho em todas as nossas áreas de atenção, para garantir a atenção à saúde, tanto primária como especializada, o complexo econômico e industrial da saúde, a preparação para pandemias, né, e a chamada transição digital na saúde, que é a saúde digital. Então, ficou bem completo. E eu fiquei realmente muito contente que tivéssemos chegado a esse resultado. Dentro do PAC, eu gostaria assim, de destacar, né, como está presente a ideia de equipamentos de saúde, como hospitais, policlínicas, né, que são estruturas importantes para garantir esse atendimento, além das unidades básicas de saúde. E isso foi feito também com uma escuta das prioridades dos estados, o que eu considero muito importante. E também na área do complexo econômico e industrial da saúde, eu destacaria duas ações muito importantes. Uma é o fortalecimento da Hemobras, né? A Hemobras
hoje tem um valor estratégico já enorme, foi um investimento acertado do governo brasileiro. Eu visitei esse ano, né, na cidade de Goiânia, em Pernambuco. Nós já vamos ter a produção do fator 8 para a hemofilia, né, já produzido na Hemobras. A Hemobras também tem garantido o suprimento de derivados de plasma e vai ser capaz de produzir, né, já a partir entre o segundo semestre do ano que vem, 2025, imunoglobulina e outros derivados do plasma que têm uma importância enorme, né? E temos nos posicionado de uma maneira muito clara, muito firme, não só no Ministério da Saúde, mas no governo como um todo, sobre a importância estratégica do sangue, do plasma, né, e da Hemobras. O governo federal também está se posicionando sempre no sentido de que, primeiro, né, a ideia da comercialização do sangue ou do plasma não faz sentido, mas além disso, que é possível, a Hemobras é um bom exemplo, neste caso, de parcerias virtuosas, positivas entre os setores público e o privado. Né? Nós vemos que o setor privado ele pode estar atuando muito bem na logística, no apoio à produção, mas sempre orientado pelo Sistema Único de Saúde, né? Isso é muito importante. E tendo como visão o acesso da nossa população a bens tão valiosos. Então essa é a nossa visão. Não é que não seja possível uma relação positiva com o setor privado, mas a orientação tem que ser pelo Sistema Único de Saúde, pelas necessidades da população e fortalecendo a Hemobras, né? Isso é estratégico, todos os países veem essa área como muito estratégica para o seu desenvolvimento, né, e para garantir a saúde da sua população. Na área do complexo da saúde, é o complexo de biotecnologia em saúde da Fiocruz, que é um complexo que também já havia sido projetado e teve seu início no segundo governo do presidente Lula. É um grande empreendimento no Rio de Janeiro, em Santa Cruz, que vai permitir que nós tenhamos quadruplicada a nossa capacidade de produção de vacinas, né? E sabemos que isso, né, ainda mais depois de termos vivido essa situação de pandemia, isso também faz parte da preparação frente a emergências sanitárias, né? Nós temos produção de IFA no Brasil para alguns produtos. No caso, eu acompanhei muito de perto que foi a transferência da tecnologia da vacina de vetor viral da AstraZeneca, mas temos também, tanto no setor público como privado, produção de outros IFAs. O conceito complexo econômico industrial da saúde, ele está totalmente dentro da política de reindustrialização. Dentro dessa política também nós criamos um grupo do Complexo Econômico Industrial da Saúde interministerial, e esse grupo é coordenado por mim e pelo vice-presidente Alckmin. Agora, no dia 28, nós já vamos apresentar algumas entregas a partir desse grupo firmado. Vocês estão convidadas também depois. Não, vamos deixar para o dia 28. Mas, enfim, são as linhas que nós estamos recuperando, né, usando o marco de ciência e tecnologia, de pensar co-desenvolvimento de produtos, de pensar como direcionar. A grande questão é que a inovação seja direcionada para as necessidades do sistema de saúde, né? Na saúde, digamos, essa é a grande questão. Usando o potencial dos institutos de pesquisa, das universidades, dos laboratórios privados, dos laboratórios públicos para essa missão. Então, assim, eu estava falando do PAC, né, que eu acho que essas são
linhas muito importantes que mostram a saúde dentro desse processo de crescimento, né? E isso é novo, nos outros PAC havia sempre a presença da saúde, mas não em todas essas dimensões da saúde que precisam ser integradas, né? Porque não adianta falar de atenção sem falar no avanço da incorporação de tecnologias, mesmo na atenção primária, cada vez mais se sabe que ela precisa de colocar as tecnologias de ponta, as mais adequadas, né? Muitas vezes tecnologias antigas também são adequadas, né? Enfim, de acordo com aquilo que é mais efetivo para a saúde da população. É direcionar pela necessidade da sociedade, né? Isso foi uma grande discussão internacional também durante a pandemia, a necessidade de reorientar todo o esforço de pesquisa e desenvolvimento, né? Depois, se vocês tiverem interesse, também posso passar para vocês esse trabalho. A gente tem que entender, primeiro, assim, o Ministério da Saúde não é isolado, né? Ele é parte de um governo, então nós sabemos, né, todos estamos acompanhando o grande esforço do governo, do ministro Haddad, em ter um equilíbrio, né, inclusive um equilíbrio fiscal, mas sem perder de vista os grandes investimentos que o Brasil precisa ter, né? E como o presidente Lula tem colocado, saúde, educação e ciência também sendo vistos como investimentos. Eu diria que o presidente também colocou, e eu acredito nisso, que nós precisamos de um incremento progressivo no orçamento da saúde, né? O SUS sempre foi subfinanciado, né, e sempre trabalhamos com o objetivo de que haja um incremento nesse orçamento, né? Se a gente pensar o financiamento público da saúde, ele é muito menor do que em outros países que têm sistemas universais. Então nós temos que avançar nessa questão orçamentária, não tem dúvida. O que eu disse é que se não houvesse a PEC da transição, nós não conseguiríamos ter uma retomada de programas, mas a necessidade do país é imensa, né? Nós temos muitos gargalos colocados para dar uma saúde de qualidade, para garantir uma saúde de qualidade na população. Então, eu diria assim, que se chegou a um orçamento possível nesse contexto, né, que a saúde, ela é também não só uma política social, mas uma política de desenvolvimento, e que eu acho que tem que ser um objetivo não do Ministério da Saúde, mas no governo e da sociedade, um grande pacto pelo SUS, né, que significa que a gente tenha sustentabilidade para essas políticas. Então temos que avançar na questão orçamentária, mas temos que também reconhecer que estamos num período de reconstrução. Então, vou trabalhar com um orçamento que o Congresso ainda vai votar, vou trabalhar também para que as emendas parlamentares elas sejam convergentes com as grandes políticas e prioridades, né, definidas pelo Ministério da Saúde. Eu acho que temos espaço para fazer essa defesa e também o tempo todo esclarecendo a sociedade, porque, como eu digo, isso tem que ser uma política pública de governo, mas também deve ser uma grande concertação da sociedade. A sociedade que parece que passou a ver que o SUS, que tantas vezes foi retratado, né, como um grande problema, foi a grande solução, né? Até nos exemplos que eu dei, por exemplo, na Hemobras, muitas parcerias público-privadas foram feitas. O próprio Fator 8 que eu mencionei é uma cooperação com a empresa Takeda. No PAC estão previstas parcerias público-privadas, por exemplo, para a construção de policlínicas, outros equipamentos de saúde também. Então, é correto, eu acho que é necessário mobilizar os recursos privados, mas é também importante reorientar os gastos públicos e fazer com que eles sejam sustentáveis. Então, por exemplo, quando eu dei o exemplo do Complexo Econômico Industrial da Saúde, grande parte dos gastos da saúde são com judicialização. Eu não estou com o número agora, eu esqueci, mas depois
Você pode, Elisa, passar para elas, porque a gente tem esse dado, né, do quanto se gasta para atender a demandas judiciais. E muitas vezes não são nem as únicas tecnologias disponíveis. O fato de serem mais caras não quer dizer que seja a melhor solução, até porque tem um impacto coletivo. Muitas vezes nós poderíamos fazer acordos para co-desenvolvimento de produtos, transferências de tecnologia, né? Por isso que eu falo tanto dessa visão mais integral da saúde, né? Então, assim, também preciso pensar como que é orientada essa relação com o setor privado. Há relações que podem ser muito positivas e outras não. Quem tem que definir isso, a meu ver, é a política pública, né? É esse interesse que deve predominar. E é claro que o setor privado terá seu interesse do lucro, isso não é disso que eu estou falando, mas da ação ser orientada pelo interesse público. E é possível fazer isso, nós temos bons exemplos. Eu mesmo citei a questão da Hemobras, mas na Fiocruz muitas parcerias por desenvolvimento produtivo chegaram a bons resultados de projetos, em outras instituições também. E isso tudo foi a partir de políticas, não nessa gestão naturalmente, mas em gestões anteriores do presidente Lula, da presidenta Dilma, e eu acho que agora nós temos condição de avançar mais, até porque também há processos de aprendizado com essas políticas públicas, né? Quando o presidente Lula me convidou, eu tinha muita convicção de que eu iria ajudar num processo de reconstrução. Então, isso que me anima, né? Se eu puder ajudar nesses 4 anos do mandato do presidente Lula, eu ficarei muito satisfeita com isso. Se ele reavaliar, é uma prerrogativa dele. Pressões sempre podem existir, mas eu creio que, assim, que é o momento também de refletirmos, e muitas vezes se coloca essa questão de eu ser uma ministra técnica, um ministério político, pelo fato de eu não ter sido escolhida por nenhuma referência de história partidária. Mas, como o presidente mesmo fala, é uma história de compromisso com o SUS e que se tornou muito evidente no processo de pandemia, né? Então, eu sempre tive muita clareza disso, acho que tive muita clareza disso, né? Porque também os nossos tempos estão muito acelerados, né? Mas foi com esse espírito que eu aceitei. Então, claro que a gente sempre vê com preocupação, mas eu entendo que há também uma visão muito forte, e eu vejo isso no presidente e vejo isso em grande parte da nossa sociedade, que a saúde hoje é vista como uma prioridade em quase todas as pesquisas que são feitas. Então, ter uma pessoa comprometida com esse sistema, né, e com capacidade de diálogo é fundamental. Acho que tem questões, a meu ver, que vão além de uma pressão de momento. Acho há muitas questões que nós vamos precisar amadurecer e saber trabalhar, que são a relação com o legislativo, as mudanças que ocorreram nos últimos anos, o maior papel do legislativo na questão orçamentária, não só nas diretrizes orçamentárias, na aprovação da lei orçamentária, mas com esse papel de emendas impositivas. Então, são questões que nós vamos ter que amadurecer para ter uma relação positiva para o país, né? Eu tenho tido muito diálogo com o parlamento, eu venho de uma tradição de formação, como vocês sabem, minha formação eu fiz mestrado em ciência política e doutorado em sociologia, e numa instituição que é o IUPERJ, agora o IESP-UERJ, onde havia, na minha visão, o melhor pensamento sobre o legislativo, os melhores estudos sobre o legislativo, e com uma visão muito positiva do sistema partidário brasileiro, ao contrário do senso comum, né? Mas hoje nós estamos diante de mudanças nesse quadro, né? No que não tem a ver com as pessoas, às vezes a gente individualiza, né, vamos dizer assim, mas acho que são desafios do país.
equilíbrio entre os poderes, né, fortalecimento do executivo no que ele precisa ser fortalecido, respeito ao legislativo. Quer dizer, é uma pauta que eu não tenho uma resposta para isso, qual é o melhor caminho, mas isso vai estar presente, né, já estava presente antes, agora está muito presente, né? E acho que o presidente Lula é uma liderança política de muita sensibilidade, muita capacidade de construção, de pactuação, mas temos que, é uma tarefa também coletiva, né, das instituições, dos governos, mas também da sociedade, estar pensando de que maneira poderemos ter, né, um presidencialismo mais equilibrado em que o Brasil possa avançar, porque eu acho que essa é a grande questão, não só para a saúde, né? O Brasil tem potencialidades enormes, tem capacidades incríveis, há muita inovação em políticas sociais, na cultura, né? Há inovações para melhorar, inclusive, a qualidade de vida, e a gente tem desafios enormes, né? Incorporar uma juventude no processo de trabalho, no processo criativo, lidar com o envelhecimento que o IBGE já apontou, lidar com mudanças no perfil dos nossos municípios. Nós vamos trabalhar junto com o IBGE para pensar, né, o impacto dessas mudanças demográficas em termos da saúde. Então, acho que a gente também tem que ter uma visão de futuro, né? Nós falamos tanto de estratégica para vermos o caminho. Nós temos uma política para a pessoa idosa, há várias ações que vão desde a promoção da saúde, né, na atenção primária, até a questão quando são necessários cuidados mais intensivos, políticas para o cuidado em casa, né? Muitas que nós estamos aperfeiçoando nesse momento. A política para a pessoa idosa também será uma pauta junto com o Ministério dos Direitos Humanos. Agora, também se a gente pensar que está apontado, a saúde do idoso depende muito do cuidado, né, ao longo do ciclo de vida, né? E então é um momento de cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens, para que essa qualidade se reflita mais na frente, né? Então, eu acho que essa política será fundamental. A estimativa é que a gente tenha, na segunda metade do século XXI, algo em torno, mais de 40% da população idosa. Então, isso é um contingente muito grande, né? É uma mudança muito grande. E a hora de cuidar é agora, né? Ah, boa pergunta. Eu nunca falo de Brasília. Você sabe que eu tenho uma relação com Brasília porque eu estudei, eu até publiquei, está na segunda edição do meu livro, um sertão chamado Brasil, um capítulo sobre Brasília, capital no sertão, que era a ideia justamente desse descentramento do Sudeste. Então eu estudei muito, não a construção de Brasília, mas as viagens que antecederam e um pouco também o processo inicial, o papel que os médicos tiveram. Então é um trabalho que eu gostei muito de fazer. E hoje, morando em Brasília, a gente vai descobrindo a cidade. Eu gosto de cidades e gosto de, né, ir me apropriando dos lugares. Tem pouquíssimo tempo para isso, nem preciso dizer nada, né? Estou morando numa quadra, que é uma quadra antiga, arborizada, na Asa Sul, estou morando ali na 102, então gosto de caminhar naquelas alamedas ali, acho que é muito agradável. E tanto quanto possível, assim, eu reivindico também que o Teatro Nacional seja reaberto, né? Porque assim, porque eu tenho tido a oportunidade aqui de ir ao CCBB, de ver exposição, nem sempre eu fico fim de semana. A agenda tem sido muito intensa de viagens também. Também a minha família está no Rio de Janeiro, então sempre que possível eu fico fim de semana lá, mas enfim, tenho ficado muito aqui também. Então eu acho que é uma cidade
como todas as cidades, a ser descoberta. Mas, além da beleza, né, dessa arquitetura, eu gosto do simbolismo de Brasília. Né? E já morando aqui, que época? Nunca morei. Não. Só fez estudo? Só fiz estudo, não, nunca morei aqui. Esse era sobre o antes? Desde a Missão Cruz até as que foram feitas na década de 40 e 50, que antecederam a definição mesmo, porque o Cruz foi retomado, mas na verdade se chegou a se propor da capital ir para a região do Triângulo Mineiro, para Goiânia. Vários projetos foram discutidos nos anos 50 sobre isso, até chegar a Brasília. Ideia de estudar isso, porque é algum motivo? Não, é porque eu já tinha feito já um trabalho sobre as viagens ao sertão, descoberto do sertão no Brasil, e aí o IBGE me pediu para fazer esse capítulo no livro que eles estavam organizando, que foram 60 anos, né, de Brasília. 60? Ou foram 50 anos? Foram 50. 60 foi muito recente. Então foram os 50 anos de Brasília, isso mesmo. Foram os 50 anos de Brasília.